Genghis Khan, um imperador que conquistou um dos maiores impérios terrestres da história já vista na humanidade. Era tão temido quanto reverenciado, suas estratégias militares eram brutais, eficientes e totalmente implacáveis. Mas antes, já se inscreva-se aqui nesse canal, porque hoje nos aprofundaremos nas histórias de sua selvageria, começando com um evento angustiante em Nishapur. Ano 1221, as forças mongóis sob a liderança de Genghis Khan voltaram seus olhos para Nishapur, uma cidade próspera localizada no nordeste do Irã contemporâneo. Nishapur teve o infortúnio de cair nas mãos do impiedoso Khan depois que seu governador, Inaushuk, traiu e matou o genro de Genghis. Este ato acendeu a ira do Khan, preparando o cenário para destruição iminente com a chegada das forças mongóis. A resistência dos habitantes de Nishapur foi recebida com uma brutalidade que se tornaria a marca das conquistas de Genghis Khan. Em resposta, ele ordenou que nenhum habitante fosse poupado de sua fúria. As ruas da outrora próspera cidade ficaram vermelhas de sangue enquanto seu exército devastava a todos que encontravam. Homens, mulheres e crianças foram vítimas da vingança dos mongóis. Suas vidas foram extinguidas tão rapidamente quanto foram encontradas. Relatos indicam que, em um único dia, os mongóis massacraram aproximadamente 1,7 milhão de pessoas. Em contraste total com a movimentada cidade que antes era, Nishapur transformou-se em um cemitério silencioso. A vingança de Genghis Khan não parou aí. Para garantir a destruição completa da cidade, ele ordenou que até mesmo cães e gatos fossem mortos, provocando o extermínio de todas as formas de vida na cidade. O massacre impiedoso continuou por vários dias até que nada restasse da outrora populosa cidade, exceto o eco de sua vibrante história passada. As ruas, antes lotadas, agora estavam repletas de corpos sem vida, e o ar estava denso com o fedor da morte. Genghis Khan então ordenou a construção de uma pirâmide usando as cabeças dos mortos como um testemunho de sua vitória. Este monumento mórbido serviu como uma ode à sua selvageria e um lembrete arrepiante do destino que aguardava aqueles que ousassem cruzar o poderoso Khan. A cidade de Nishapur, que já foi um farol de civilização e cultura, foi reduzida a nada mais do que um espetáculo macabro da implacável ira de Genghis Khan. O Império do Khorásmia, um estado próspero que se estendia por vastas áreas da Ásia Central, caiu na mira de Genghis Khan no início do século XIII. Este encontro provou ser um dos episódios mais aterrorizantes das suas conquistas, deixando uma civilização outrora florescente em ruínas. Esta campanha impiedosa foi desencadeada quando Shah Muhammad II do Khorásmia cometeu um erro fatal. Em um esforço para estabelecer uma relação diplomática e comercial, Genghis Khan enviou uma caravana de 500 mongóis ao Shah. Suspeitando deste gesto, Shah Muhammad II acusou os mongóis de espionagem e ordenou o massacre de todo o grupo. Furioso com os maus tratos aos seus enviados, Genghis Khan declarou guerra ao Império Khorásmia. Com uma força organizada de cerca de 200 mil guerreiros mongóis, o grande Khan avançou em direção ao Império, ansioso para infligir sua vingança implacável. A guerra foi rápida e as cidades que resistiram foram recebidas com punho de ferro. A primeira a cair foi a cidade de Otrar, onde Inaushuk, o governador responsável pelo massacre da caravana mongol, residia. Após a captura da cidade, Genghis Khan executou Inaushuk derramando prata derretida em seus olhos e ouvidos, um testemunho de sua ira e uma terrível demonstração de justiça poética. As forças mongóis avançaram como uma tempestade implacável pelo coração do Império Khorásmia. Uma cidade após a outra caiu, cada uma sujeita a extrema violência. Principais cidades como Bukhara, Samarcanda e Khiva foram capturadas e destruídas. Relatos indicam que os rios que fluíam através do Khorásmia ficaram vermelhos de sangue, e os bazares outrora animados foram deixados em ruínas fumegantes, repletos de corpos de civis mortos. Vidas inocentes foram extintas sem misericórdia, suas casas foram levantadas e seus bens saqueados. Em Bukhara, foi dito que Genghis Khan ordenou a morte de todos os seres vivos, incluindo animais. A cidade inteira foi reduzida a uma pilha de escombros, com apenas um punhado de edifícios, como o grande minarete Kalian, deixados de pé como um lembrete de sua grandeza passada.
A brutalidade não parou na aniquilação física das cidades e de seus habitantes. Gengis Khan procurou apagar a identidade cultural do Khorásmia. Bibliotecas foram incendiadas, manuscritos de valor inestimável se perderam na devastação do fogo, e os estudiosos, portadores do conhecimento, foram dos primeiros a ser massacrados, deixando um vazio intelectual na região. Uma cidade conhecida por sua riqueza cultural e pela grandiosidade de seus edifícios sofreu uma punição devastadora, marcando um dos capítulos mais sangrentos das conquistas de Gengis Khan. O cerco à urgência foi diferente de qualquer outro que o mundo já tinha visto. Gengis Khan liderou um vasto exército, atacando a cidade de múltiplas direções e empregando estratégias de guerra de cerco. Os resilientes habitantes de Urgência montaram uma forte defesa, sua vontade de lutar alimentada por sua situação desesperadora. No entanto, as ferozes forças mongóis foram implacáveis, sem mostrar misericórdia para com os defensores. Após vários meses de intensos combates, as defesas da cidade finalmente caíram. O que se seguiu foi um episódio brutal de massacre em massa e violência indiscriminada. A ordem de Gengis Khan era clara: nenhuma vida deveria ser poupada. Seus guerreiros desceram sobre a cidade, executando homens, mulheres e crianças sem qualquer distinção. Disse que os mongóis se envolveram em uma competição macabra, com cada soldado obrigado a apresentar as cabeças decepadas de suas vítimas. Pilhas de crânios foram erguidas por toda a cidade como um sombrio testamento da vitória do Khan. Tal era a escala da carnificina que os canais da cidade, outrora repletos, teriam sido bloqueados com os corpos dos mortos. Além do massacre de seus habitantes, a própria cidade foi sistematicamente desmantelada. Belos palácios, grandes mesquitas e bibliotecas que antes ecoavam sabedoria foram reduzidos a escombros. Obras de arte inestimáveis, textos sagrados e maravilhas arquitetônicas foram todas perdidas para o implacável ataque mongol. A destruição sistemática da cidade foi tão severa que Urgência nunca recuperou sua antiga glória. Sua influência cultural e econômica desapareceu com o passar do tempo. Os exércitos de Gengis Khan também destruíram o intrincado sistema de irrigação que rodeava a cidade. As terras outrora férteis tornaram-se estéreis, os canais vitais foram bloqueados e os campos salgados para evitar qualquer cultivo futuro. Isso resultou não só em uma fome severa, mas também no declínio a longo prazo da prosperidade agrícola da região. A brutalidade dos mongóis deixou uma marca indelével na história de Urgência, transformando uma cidade próspera em um deserto estéril. As conquistas de Gengis Khan não se limitaram à Ásia Central. Suas ambições também o levaram ao leste, especialmente contra a dinastia Jin na China. Este conflito seria lembrado não apenas pela escala dos seus compromissos militares, mas também pelos níveis extremos de brutalidade característicos do líder mongol. A dinastia Jin, um regime poderoso que dominava o norte da China, inicialmente subestimou os mongóis, considerando-os meros bárbaros. No entanto, eles logo testemunhariam a ira de Gengis Khan, uma força diferente de qualquer outra que já haviam encontrado. O ataque começou em 1211, quando os mongóis lançaram uma série de invasões implacáveis no Império Jin. Os habitantes de cada cidade capturada foram submetidos a tratamentos brutais e desumanos. Populações inteiras foram sistematicamente massacradas ou forçadas à escravidão, edifícios foram destruídos, terras agrícolas arruinadas e muralhas das cidades derrubadas, deixando uma marca duradoura de devastação e desespero. Um dos episódios mais brutais durante esta conquista foi o cerco de Zhonggu, a capital da dinastia Jin, em 1215. Durante um ano, os habitantes da cidade suportaram ataques implacáveis e esgotaram gradualmente seus recursos. Quando a cidade finalmente caiu, a ira de Gengis Khan foi absoluta. Zhonggu foi saqueada e queimada, seus residentes massacrados ou forçados à escravidão. A outrora próspera cidade foi deixada em ruínas, um sinistro testamento da ira do Khan mongol. A escala da destruição que Gengis Khan desencadeou na dinastia Jin foi incomparável, até mesmo para seus padrões. Após mais de 2 décadas de guerra, a dinastia Jin foi dizimada. Seus palácios, bibliotecas e templos foram reduzidos a cinzas,
sua cultura sofisticada quase exterminada e uma proporção significativa de sua população aniquilada. A destruição não se limitou à perda física e de vidas. As forças de Genghis Khan também saquearam grandes quantidades de riqueza da dinastia Jin, enriquecendo significativamente o Império Mongol. Além disso, muitos artesãos e artífices qualificados foram levados cativos e enviados para a Mongólia, levando a uma perda cultural e intelectual significativa para a dinastia Jin. A campanha de Genghis Khan contra a dinastia Jin exemplifica as medidas brutais que ele empregou para alcançar suas ambições. As consequências destrutivas da guerra resultaram na queda de uma importante dinastia chinesa e deixaram uma cicatriz permanente na história da China. A queda da dinastia Jin nas mãos de Genghis Khan marcou um momento crucial nas conquistas mongóis. Ilustrou a busca incansável de Genghis Khan pelo poder e sua disposição de recorrer à violência e destruição extremas. Esta campanha brutal reforçou sua imagem como um temível conquistador cuja crueldade não tinha limites. O uso de escudos humanos na batalha foi uma das táticas mais cruéis empregadas por Genghis Khan em sua busca pelo domínio. Esta estratégia brutal não apenas demonstrou sua astúcia militar, mas também destacou a profundidade de sua brutalidade para com seus inimigos. Os escudos humanos foram utilizados extensivamente durante as invasões de Genghis Khan, servindo a múltiplos propósitos. Eles forneciam um escudo literal para suas tropas, protegendo-as das flechas e espadas do inimigo, enquanto também exerciam um impacto psicológico significativo, pois os soldados inimigos muitas vezes hesitavam em atacar por medo de matar seu próprio povo. As vítimas escolhidas para servir como escudos humanos eram frequentemente prisioneiros sobreviventes de conquistas anteriores. Esses indivíduos infelizes foram forçados a marchar na vanguarda do exército mongol, tornando-se os primeiros alvos das medidas defensivas inimigas. Independentemente da idade ou sexo, eles foram empurrados para frente, suas vidas consideradas dispensáveis na estratégia mongol. Um exemplo proeminente dessa tática ocorreu durante a invasão de Nishapur. Após a captura da cidade, Genghis Khan utilizou os residentes sobreviventes como escudos humanos nas batalhas subsequentes. Esta estratégia horrível resultou no massacre de inocentes, cujas vidas foram exterminadas não pelos invasores mongóis, mas tragicamente por seu próprio povo em uma tentativa desesperada de autodefesa. Além de servir como uma barreira protetora, o uso de escudos humanos também proporcionava uma vantagem psicológica. A presença de rostos familiares nas linhas de frente muitas vezes semeava confusão e hesitação entre as fileiras inimigas, perturbando seu moral e coesão. Isso, combinado com a já temível reputação dos mongóis, tornava suas forças ainda mais formidáveis. Além disso, essa estratégia implacável servia como um aviso arrepiante para cidades e impérios que ainda não haviam enfrentado o ataque mongol, indicando o destino que aguardava aqueles que ousassem resistir às forças de Genghis Khan. Ao empregar uma tática tão desumana, Genghis Khan mostrou sua crueldade e seu total desrespeito pela santidade da vida humana. O uso de escudos humanos é um testamento sombrio de até onde Genghis Khan estava disposto a ir em sua busca pela conquista. Isso não apenas significa sua engenhosidade estratégica, mas também ressalta a natureza fria e calculista de suas campanhas militares. Os horrores sofridos por esses escudos humanos permanecem uma parte indelével da narrativa em torno de Genghis Khan, solidificando ainda mais sua reputação como um dos conquistadores mais temíveis e implacáveis da história.